Desde o ano passado, o segmento de eventos tem crescido e gerado postos de trabalho num ritmo acelerado em todo o Brasil. Ainda assim, o número de empregos continua inferior ao período antes da pandemia, né? Em Governador Valadares, os empresários comemoram, mas ainda existem oportunidades para ampliar os negócios. Aqui está a reportagem, pode balançar. A pandemia do novo coronavírus impôs uma série de desafios à população, especialmente quem trabalha diretamente com o público, como é o caso de quem está nos segmentos de bares e restaurantes. O Williams, por exemplo. Ele começou o negócio em 2019, quase um ano antes das coisas mudarem de rumo. A pandemia chegou de uma forma inesperada, né? A primeiro momento a gente já pensou que seria uma coisa passageira, ninguém imaginou que seria da forma que foi. Primeiro a gente como pessoalmente, família, amigo, depois foi agravando, a gente chegou a ficar um bom período fechado, foi tentar começo algumas medidas básicas porque foram impostas, porque para o comércio se manter de porta fechada, mas com o agravamento, com a situação de ficarmos até uns 40 dias de porta fechada, foi bem difícil, bem complicado. A pandemia, que teve início em dezembro de 2019 na China, mas oficialmente em todo o mundo em 11 de março de 2020, por força de uma medida sanitária, os segmentos tiveram que baixar as portas. O empresário buscou outras alternativas para manter as atividades funcionando. A gente procurou novas formas. Na época eu não trabalhava com delivery, com entrega. A gente começou, como foi na pandemia, através da pandemia forçado. As vendas tinham caído 90%. Aí, como não poderia ter o atendimento ao público, a gente começou com a entrega, a retirada do cliente no local. Começamos a fazer entrega nas casas das pessoas, em alguns comércios que ainda estavam trabalhando. E foi a forma para tentar manter aí uns 30%, 40%, para não mandar todos os funcionários embora, para manter as contas de água, de luz, tudo em dia. Segundo as instituições, como por exemplo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a retomada do setor em 2024 colaborou para um crescimento de empregos formais. Ainda segundo a Abrap, o setor deve gerar pouco mais de 45 mil novos empregos. Diógenes também é do ramo de bares e restaurantes. Para ele, os impactos causados na época pela pandemia foram além do financeiro. Bom, além do primeiro impacto financeiro, veio o impacto psicológico, A gente teve muitos problemas envolvidos, não só meu, porque a gente sabia que tinham famílias trabalhando com a gente, dependendo também do emprego. Então foi um impacto, assim, eu acho que surpreendente, não só para mim, para o mundo inteiro, na verdade, mas a gente que estava no comércio, a gente assustou muito com a situação na época. Na época, a parada forçada também trouxe uma pausa para alguns artistas. Ainda de acordo com o empresário, muitos precisaram se reinventar na profissão. Com certeza negativo. Inclusive a gente estava no auge ali do início, muita produção de evento, muita essa questão da música ao vivo, que é onde o público precisa estar presente. Então foi afetado tanto a gente que precisa do público para estar consumindo, quanto o artista que também dependia desse trabalho para se sustentar, Então foi assim extremamente negativo. Inclusive até artistas que trabalhavam com a gente na época vieram às vezes até trabalhar, fazer serviço de freelance, de entrega, tiveram que se readaptar na profissão. A pandemia do novo coronavírus chegou ao fim no dia 5 de maio de 2023, quando a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência em saúde pública. Por isso, a nomenclatura passou de pandemia para endemia. Após um período de incertezas, a retomada gradual das atividades trouxe um alívio, lembra o empresário. A pandemia prejudicou a gente financeiramente. A gente teve ali o 2023, onde a gente teve ainda períodos ainda que a gente não conseguia trabalhar 100%. O 2024, eu falo que foi o primeiro ano que a gente conseguiu trabalhar um ano completo, sem um impacto direto da pandemia, mas teve um impacto sim, porque época da pandemia a gente envolvemos com empréstimo, tivemos prejuízos financeiros, tivemos demissões em massa, então acerto com funcionário. Então esse ano ainda de 2025 que eu falo que o comércio vai voltar a caminhar como era nos tempos mais antigos. A pandemia deu uma moída geral, essa que é a verdade,